Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, qual é a diferença entre a iniquidade e o pecado? Deus, ele diz para você que ele arranca a sua iniquidade. A Bíblia, ela quer dizer que a iniquidade é o pecado, mas não é bem isso, somente isso, que significa sobre a iniquidade. A iniquidade não quer dizer só o pecado em si. Existe um estudo para que você entenda o significado sobre a iniquidade. Muitas pessoas sofrem por não saber o que significa a iniquidade e como funciona no mundo espiritual sobre a iniquidade para que o homem seja liberto. E por isso ele vive sofrendo sem saber a verdadeira causa. Muita gente acredita que a iniquidade é como um karma. É como se fosse uma coisa predestinada, que você tem que passar, você tem que viver, porque é um mal geracional, tipo, que já vem de problemas hereditários, né? Então, existem exemplos e Deus explica para você o que é a iniquidade e como Deus arranca a iniquidade. E se você não busca o conhecimento, você sofre o problema da iniquidade e não sabe que é iniquidade. Então, às vezes, você pode pensar que é um karma, né? Muita gente pensa assim, isso é um karma, eu vivo com isso, é problema hereditário, né? Também as pessoas dizem assim, a minha família toda teve, né? Tem pessoas que têm problemas de karmas hereditários com depressão, né? Tem pessoas que têm problemas de karmas hereditários, que é uma pessoa que sofre na família, tipo, sofreu na mão do marido, e aí os filhos todos sofreram na mão do marido. E o karma é hereditário, porque não existe karma de outra vida. Existe um karma hereditário. É mais ou menos isso que Deus explica. Então, não é bem que é um karma. É um mal geracional que você deixa agir na sua vida por falta de conhecimento. Deus diz isso. Meus filhos sofrem por falta de conhecimento. Então, como funciona essa história de karma? Como é que Deus age quando uma pessoa ela tem a iniquidade? A iniquidade não é apenas um pecado. Eu vou lhe dar exemplos. Pecado é quando você peca e observou que pecou, né? Então você se arrepende do pecado. Tipo, você começou a falar mal de algumas pessoas junto com outras pessoas, né? E aí quando você se afasta, ou ali mesmo, a pessoa já percebeu que pecou. Porque o Espírito Santo, ele incomoda. Quando o Espírito Santo, ele mora em uma pessoa, o Espírito Santo, ele habita em um corpo. Quando a gente está pecando, o Espírito Santo, ele incomoda. Quer dizer, ele está revelando que você está errando, né? Então, o pecado é, eu cometi um pecado e me arrependi. Eu fiz algo que no imediato eu já observei que eu me arrependi. Isso é um pecado. Pessoas cometem pecado e se arrependem. Iniquidade não é apenas um pecado. É um mal geracional que já vem de gerações e que você não tem poder nenhum se você não estudar o que significa uma iniquidade. E como
como é que a iniquidade age? Por que as pessoas sofrem sem saber o motivo da iniquidade? Porque assim, se eu carrego a iniquidade, eu vou lhe explicar para você entender o que é a iniquidade. Se eu carrego uma iniquidade, ou eu vou fazer a pessoa sofrer, ou a pessoa vai me fazer sofrer. É assim que funciona a iniquidade. Não existe o neutro. Não existe o neutro. Então, por exemplo, eu caso com um homem e aí eu começo a sofrer com ele. Então, eu passo 5, 10 anos casado. Quando eu percebo que o problema está nele, então eu quero me separar para não sofrer. E aí eu vou largar aquele relacionamento, mas outro relacionamento que eu arrumar vai ser pior, porque eu carrego a iniquidade. Então a iniquidade, ela precisa ser tratada dentro do homem para poder Deus arrancar o espírito da iniquidade. É isso que ele diz. Em Jeremias 2:22, Deus diz: mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá. Quer dizer, você aceitando Jesus, se batizando nas águas, apenas resolve a iniquidade? Não resolve a iniquidade. É um conjunto, é um processo, é um tratamento, é como um curso que você tem que entrar em um processo de um curso para que Deus arranque a iniquidade da sua vida e aí finalmente você seja feliz. Quando uma pessoa ela carrega uma iniquidade, ela tem momentos felizes, mas ela percebe que não consegue ser feliz de verdade. São apenas momentos. Mas ela carrega um mal geracional que só muda de estratégias. Mas provavelmente muda o problema, mas não soluciona o tipo de problema. Porque há uma iniquidade na família. Há uma iniquidade dentro do ser humano. Eu vou lhe dar outro exemplo em outra suposição. Por um exemplo, a minha mãe me maltratou, me fez sofrer. E aí eu observei, os erros da minha mãe, um exemplo. E aí eu digo, vou ter meu filho e não vou cometer os mesmos erros da minha mãe ou do meu pai. O que eles fizeram comigo, eu não vou fazer na minha casa, nos meus filhos. E aí eu vou criar os meus filhos, usando estratégias para que o erro não se repita na minha família, na minha casa. Os mesmos erros que os meus pais fizeram comigo, eu vou usar para eu não, aquilo como experiência, para eu não cometer com meus filhos. Acontece muito isso. Mas aí, quando há uma iniquidade, eu vou fazer de forma diferente, mas aí já vai ser outros problemas que eu vou enfrentar. E aí é quando o homem diz assim, a gente cria os filhos, mas a gente não dá a personalidade dos nossos filhos, o caráter dos filhos. O homem, ele vê assim, ele diz, eu não posso dar o caráter do meu filho, a personalidade do meu filho. Mas já Deus diz que é sobre a alma que ele fala. Então a iniquidade, ela vai pular de mim, ela não conseguiu agir em mim daquela forma, porque eu me espelhei naquele problema dos meus pais. Eu vi que aquele erro dos meus pais, que eles cometeram na minha vida, e eu não cometi na vida do meu filho. Mas aí, o meu filho é quem vai cometer erros comigo, e eu não vou conseguir ter um relacionamento com meus filhos,
Por quê? Porque existe uma iniquidade que não foi tratada. Um mal geracional que não foi tratado. É sobre isso a iniquidade. Então, as pessoas que se separam de um relacionamento, que acha que o problema está na pessoa, que aquela pessoa, ela tem problemas geracionais, mal geracionais, e aí você larga a pessoa. Se você largou pensando que o próximo relacionamento que você arrumar não vai ter um mal geracional, não vai ter a iniquidade, aí você vai pegar outra pessoa com outros problemas e vai ser o inverso. Não vai ser mais o mesmo problema e sim outro tipo de problema, porque Deus diz que há uma iniquidade e quando há uma iniquidade não está no seu poder. Não depende de você para tratar a iniquidade. Depende de você reconhecer que tem uma iniquidade e que você queira entrar em um processo de libertação para que Deus arranque a iniquidade. Aí sim é que você está habilitado de arrumar um relacionamento para que seja algo bom. Senão, a pessoa só vai trocar de problema. Só vai trocar o problema. Em Mateus 7:21, Deus diz que ela é inspirada por Satanás. A iniquidade, ela vem de uma inspiração. Quer dizer, não está no nosso poder. Não é simplesmente um pecado que eu observei, né? Porque quando a gente observa os nossos erros, a gente consegue mudar. Quando é apenas um erro. Então eu amadureci e aprendi que tal coisa eu errei. Eu errei ali naquele relacionamento. Então nesse outro eu não vou errar. Mas aí já vai ser uma coisa inversa. Já é o outro que vai errar comigo. Porque eu tenho uma iniquidade. É isso que Deus quer dizer. Então, enquanto há uma iniquidade, o homem não é liberto e o problema vai aparecer, você querendo ou não. Não é apenas um defeito da pessoa. Não é apenas um pecado. É um mal geracional que vai se perdurar. Então, Deus faz uma pergunta, há uma interrogação, né? Se o mal geracional vai se perdurar de geração em geração. Então, qual é o processo para que o homem seja liberto de uma iniquidade? Quando há uma iniquidade, tanto na vida de filhos com pais, existe a iniquidade, né? Principalmente pessoas que guardam mágoa e ressentimento e acredita que os pais, aí você condena os pais, né? Diz, o erro estava no meu pai, na minha mãe, eles fizeram isso comigo, eu não vou fazer isso com meus filhos. Mas para Deus mostrar para você que há uma iniquidade, você vai mudar o seu comportamento, mas o problema não vai estar mais em você, e sim no filho. Isso é uma iniquidade. Você não consegue, você por si só, modificar uma iniquidade. Deus diz que você não consegue. Então é algo que tem que arrancar. É algo espiritual. Está no nosso espírito. Deus diz isso. Então não tem remédio. Iniquidade não existe remédio. Existe tratamento. Então um dos passos que Deus ensina para você quando há uma iniquidade é confessar os seus pecados um para os outros para que sejas perdoado. Quando Deus diz isso, é por quê? Por que Deus diz? Confesse os seus pecados um para os outros para que você seja perdoado. É porque Deus não sabe? Não, não é isso. Porque Deus sabe tudo que você faz. É para que você reflita no pecado. É para que aconteça um arrependimento dentro de
você para a iniquidade ser arrancada? Há um processo aí. E as pessoas não acreditam no mundo espiritual, né? Muita gente não acredita no mundo espiritual, não acredita em Satanás. Deus já lhe dá um manual para que você estude que ele é real. Por isso Deus diz, meus filhos sofrem por falta de conhecimento. E aí Deus diz, não sejas ignorante. O que quer dizer ignorante? Não querer saber. Né? A ignorância é você não querer saber. E aí vai se perdurar a iniquidade de geração em geração. Só modifica os problemas. Né? Tipo, a minha mãe foi muito agredida pela mãe dela. Né? Ela já não me agredia da forma que ela foi agredida. As agressões já foram verbais, já foram diferentes. E a iniquidade foi passando. Então ela criou uma filha acreditando ter aquela união, né? Ter uma alma gêmea na terra. Meu filho, eu vou criar diferente. Mas a iniquidade não foi arrancada, então a iniquidade vai agir em mim. Eu já não vou conseguir me dar bem com meus pais. Então isso é a iniquidade. Não tem como o ser humano por si só resolver. Deus diz isso, você vai mudar as estratégias, mas a iniquidade vai se perdurar, porque você não estudou. Esse estudo depende de um processo espiritual. Então Deus diz, arrependei-vos e convertei-vos. Então tem gente que até vai para a igreja, aceita Jesus, se batiza, mas não vê o tratamento do Espírito. E aqui nesse versículo diz, né? Nem que você lave com solda. Não é só um banho de piscina. Não é apenas você dizer que crer em Deus sem buscar conhecimento. E aí a iniquidade vai se perdurando. Por isso, só muda de endereço os problemas. Mas os problemas é praticamente os mesmos. Só muda de família. São pais que não se dão com os filhos. Não existe amor. São vidas maritais que vivem de aparência, sem existir amor, porque tem gente que determina, eu quero ser casado, eu vou ser casado, mas você vê que não é aquela união verdadeira. Por quê? Porque há uma iniquidade. Então alguém sofre naquela relação para manter a relação. Tem gente que separa e quando separa arruma uma pessoa pior. Porque Deus quer revelar que há uma iniquidade. E muita gente quando separa diz, era melhor o que eu tinha. Né? Tem pessoas que falam isso. Era melhor o relacionamento que eu tinha. Quer dizer, essa pessoa que eu arrumei, ela tem mais defeitos do que o relacionamento anterior. Por quê? Porque o problema não está na pessoa, está na iniquidade. Isso é a iniquidade. Então, se você aceita Jesus, tem gente que nem aceita, né? Diz, eu creio da minha forma, não preciso ser crente, não preciso aceitar Jesus como meu libertador. E não crê daquela forma, diz, eu creio da minha forma, ainda é pior. Porque aí é que Deus não vai agir, a pessoa se acha. Em Salmos 94, 4, Deus diz, as pessoas que carregam iniquidades, elas proferem impiedades, falam coisas duras, são pessoas que têm palavras duras e se vangloriam. Elas são pessoas empoderadas, se acham autossuficientes sozinhas, e que praticam a iniquidade. Está em Salmos 94, 4. Então veja que não é algo religioso. Não depende de você ser uma pessoa crente ou não crente. Existe um processo de libertação, num processo de iniquidade, onde o homem ele foge do conhecimento e não sabe por que não é feliz.
Isso é uma casa, uma família, uma vida que tem cheiro de iniquidade. Então as pessoas dizem assim, todo mundo tem problema. É assim que a gente crê, né? Eu pensava muito assim. Todo mundo tem problema, então se o problema está em tal coisa, eu me livro do problema. Aí vem outro problema. Mas quando há um cheiro de iniquidade, o problema só se modifica de estratégias. Mas não há uma libertação porque você não tem conhecimento sobre o Espírito. É isso que Deus ensina sobre os problemas das iniquidades. Então, geralmente, eu conheço muitas pessoas. São muitas mesmo. E até eles que sabem que tem o problema da iniquidade, que eu já ouvi pessoas dizer, eu tenho um mal geracional, minha mãe já falou que eu tenho, mas a pessoa vai empurrando a vida com a barriga, acreditando que vai se dar bem, mesmo com iniquidade. E aí, quando ela tiver velha, né, que a juventude já passou, é que a pessoa vai enxergar que não conseguiu, que viveu apenas momentos, trocou de relacionamento ou não tem mais, na mente de quem não entende sobre o processo espiritual, eles acreditam que depende de Deus. Depende de Deus, eu não sei o que fazer. E aí vive com a iniquidade. Porque tem que ter um processo de estudo sobre o Espírito para que Deus, ele arranque a iniquidade. Então, um dos passos, caso você identifique, um dos passos que Deus ensina é confessar os pecados uns para os outros, para que seja perdoado. Então, Deus, quando diz isso, ele não está dizendo que é para você confessar para Deus, porque Deus já sabe. A gente tem que abrir a boca para dar legalidade, que está se arrependendo, entregando a vida para Deus, dando permissão. Quando Deus diz, eu estou à porta e bato, e você é quem tem que abrir, é isso. É a gente identificar que não está conseguindo ser feliz sem Deus. Então há um processo onde tem pessoas que aceitam Jesus, se batiza, mas continua na mesma rotina, não busca conhecimento. E aí quando passa 5, 10 anos é que vai observar que não houve mudança nenhuma na vida, né? Não houve uma mudança. Por isso Deus diz que ele não é religião. Deus, ele diz isso. Eu não sou religião. A maior batalha de Jesus foi com os religiosos. Então é um conhecimento espiritual. Deus é isso. Deus é espírito. Então algumas pessoas, ela busca Deus em religião e é enganado pelo próprio espírito de Satanás, né? Em Mateus, Deus diz que a inspiração da iniquidade, ela vem de Satanás. Pessoas pensam que Satanás é apenas um espírito que mata e que rouba. E não é isso. Não é apenas isso. Sem você, quanto mais o homem ignora o espírito, mais ele vence. Não existe meio termo para Deus. É como se você estivesse em cima do muro. Eu vou lhe dar um exemplo. Você está aqui em cima do muro. Deus está desse lado gritando para você acordar, para você prestar atenção na sua vida. E Satanás está desse. E aí você olha para um lado e Deus diz, venha, venha. E você olha para o outro, Satanás está calado. Aí você olha para Satanás e diz, por que você não está me chamando? Por que você não está me adulando para eu ir para o seu lado? Porque ele diz, o muro já é meu. Quando você está em cima do muro de que não crê, você está na dúvida que não crê, você já está sendo derrotado por Satanás. Deus diz isso. Então tem pessoas
que aceita Jesus, se batiza e continua sendo derrotado por Satanás, por não buscar esse conhecimento sobre a inspiração do Espírito, como funciona uma iniquidade. Existe um processo para que o homem vença essas batalhas espirituais. Então, quando Deus diz não seja ignorante, o que é a ignorância? A ignorância é não querer saber, né? Não é eu não sei, eu não quero saber. Aí você se torna ignorante e vai perdendo as suas batalhas em todas as áreas, financeira, né? Sentimental. Você vai perdendo as batalhas e vai acreditando que Deus é apenas o dinheiro. Deus diz isso, que as pessoas quando ignoram e acreditam da sua forma, elas são muito mais derrotadas. Elas são derrotadas, porque ela acredita naquilo que convém. E aí elas vivem perdendo e ganhando e não sabem a causa. Isso é ignorância. Então a iniquidade é algo muito mais sério e mais precioso o estudo. A iniquidade você não aprende nas letras. Você não aprende apenas na religião. É na vivência. É no processo da sua vida que você vai observando que realmente o que está na Bíblia se cumpre. É exatamente como está na Bíblia. Não é a religião que ensina, né? Então, quantas pessoas são crentes e não vê o agir do Espírito? Por quê? Porque acredita não precisar perder tempo no conhecimento. Eu já aceitei Jesus e já basta. Então, a batalha, aceitar Jesus, preste bem atenção para você entender a diferença das coisas do que Deus ensina. Aceitar Jesus e se batizar nas águas é apenas um processo muito raso para você ir para o céu. Somente isso. Para sua alma, você está mostrando para Deus, com o batismo, que você creu na vinda de Jesus. Você acreditou no que Jesus veio fazer na terra. E se batizou como ele, porque ele disse, eu me batizei apenas para dar o exemplo, não porque tinha pecado. E ele explica o processo do batismo. O batismo é para que você vá para o céu. Então ele precisou se batizar só para dar o exemplo, porque ele não tinha pecado, para que viesse se arrepender, né? Então, esse processo do batismo é apenas para você ir para o céu. A vida abundante na terra, que Deus promete, que é 7.000 promessas, há um processo. Há um processo para que você se alinhe com o Espírito Santo. Não é religião. E aí as pessoas olham para os religiosos e confundem Deus, que é Espírito, com os religiosos. E aí não sabe se está ganhando, se está perdendo a sua batalha por não buscar o conhecimento, né? E aí vive ganhando e perdendo. Porque a prosperidade que as pessoas confundem tanto não é o dinheiro. O dinheiro é uma coisa e a prosperidade é outra. E as pessoas confundem. E até observa, eu tenho isso, tenho aquilo outro, então sou próspero, então tenho Deus. Não preciso buscar o conhecimento. E aí, é como eu lhe dei o exemplo. A pessoa está em cima do muro, Deus chamando, Satanás não precisa nem chamar. Ele já sabe que a batalha está ganha. Ele já sabe que ele vive neutro ali. Porque você vive sem crença, sem buscar. Então, ele não precisa fazer muita coisa. Ele não precisa. Deus já permite que ele faça para que o homem pelo menos acorde que tem algo errado na vida dele. É como o homem naturaliza os problemas e diz, eu tenho Deus,
vou buscando Deus da minha forma, creio da minha forma e perdendo as suas batalhas espirituais. Então a iniquidade, ela pode agir nessas 3 áreas que eu lhe dei o exemplo, né? Na vida de pais para filhos, né? Que é na desunião familiar, em casamentos, que muita gente se separa achando que o problema está no outro e o problema da iniquidade está em si mesmo, então vai arrumar outra pessoa com outro tipo de problema e às vezes vai até sofrer mais com o outro. Por quê? Porque existe a iniquidade. Deus diz isso. Então, quando há iniquidade, você não tem poder de resolver. O seu poder, ele é simplesmente em querer buscar. Para que Deus haja no seu espírito, no seu conhecimento, para que Deus venha arrancar a iniquidade. Então, sem você querer saber, é uma batalha perdida. Eu perdi várias, sem conhecimento algum. E levando a culpa. Além de perder a batalha, a gente ainda leva a culpa da mãe, né? Que as mães condenam os filhos. Você está errado e condena e não sabe que quem deu a legalidade na vida do filho foi o próprio pai e a mãe. Que não buscou o conhecimento da espiritualidade na iniquidade e o mal, ele gerou um mal geracional na vida do outro. E aí só Deus arranca. E outra, Deus arranca somente com a sua permissão. Você, além de permitir, ainda tem que estudar para poder essa iniquidade ser arrancada. É onde muita gente foge, né? E fica se enganando. É como a gente se enganasse quando não quer saber. Não, tá tudo bem na minha vida, estou bem, tá tudo bem. E aí vai achando que ter problemas é normal. É assim que a gente acredita, né? Ter problemas é normal. Eu acredito muito que ter problemas é normal para que lhe leve um conhecimento. Você passar por um problema e não aprender com ele, isso, para mim, eu nunca aprendi, eu sempre digeri isso muito bem. A cada problema que eu passava por ele, eu aprendia com ele. Então, quer dizer, foi um problema válido na minha vida. Todos os problemas que eu passei, eu aprendi com ele. E hoje dou glória, dou graças por saber do que eu sei, porque em todos eu aprendi. Quando você passa por um problema e não aprende, foi apenas um problema, né? Então vai vir outros problemas pela mesma causa, onde você não pode fazer nada, a não ser se lamentar, né? Porque Deus não pode lhe tratar sem a sua permissão. Então você pode até dizer, eu permito, eu quero, mas quando você foge do conhecimento, não existe um querer sem posição. Por isso Deus diz, a fé sem obra é morta. Cadê a sua obra? Cadê o seu posicionamento? De estar ali na sala de aula, buscando conteúdos que lhe traga conhecimento, o que é Deus. Isso é uma posição, né? A fé é algo que não se vê. Como você tem fé se você não vê, não busca, não crê? E aí você acredita que Deus é as coisas materiais. Não tem sentido. Tudo isso são suas escolhas. Você abriu o olho para aquilo que você não via. Estava ali, debaixo dos seus olhos, mas você naturalizava todos os seus problemas como dependesse só de você. Viver pela força do braço e do grito é isso. É você achar, exatamente como Deus diz aqui, as pessoas iníquas, elas são empoderadas, vangloriam-se de si mesmo. Então elas vai botando defeito nos outros e vai se gloriando como se não tivesse defeito nenhum. Tudo isso são detalhes de pessoas que carregam a iniquidade.
E aí, né, é uma coisa bem que você tá vendo que não tem para onde correr. Por isso eu lhe dei o exemplo de você estar em cima do muro. Então Deus grita, Deus chama, Deus tenta, e você, por mais que olhe assim para Satanás, eu não acredito muito em Satanás. Satanás fica quietinho. Ele não precisa que você acredite. Basta você estar neutro, sem acreditar, que você já está perdendo a sua batalha. É assim que Deus ensina no manual de vida dele, né? Então, pode até mudar os problemas na sua vida, mas a resolução do problema é o conhecimento da verdade. É essa verdade que Deus fala tanto. Conheça a verdade. Que verdade? A verdade tem um sentido. Aí Jesus diz, eu sou a verdade e a vida, eu sou. Então ele veio ensinar essas verdades que os próprios religiosos acreditavam não precisar saber. Por quê? Porque já tinha um monte de me faz me rir. Já vivo feliz, tenho dinheiro. E escondendo seus próprios defeitos. E escondendo seus problemas. Tenho problemas, mas ninguém precisa saber deles. Entendeu? E aí naturaliza-se o problema. Mas cadê a solução do problema? Deus não pode fazer nada. Deus deixa. Você não é o empoderado, pode tudo, então resolva a iniquidade. É tipo assim que Deus faz na vida da gente. Até a gente realmente acordar e ver que quando há uma iniquidade, não há felicidade. Não há amor. É tudo uma aparência momentânea para que a gente vá aprendendo o que é real e o que é fantasia. Tá certo? Eu peço para você, deixe o seu like e o seu comentário, tá certo? E até o próximo vídeo.